Bom, boa noite, já está na hora de a gente começar. 8:02, né? Um pouquinho atrasado aqui. Vocês tá me ouvindo aí, Jamil? Tá me ouvindo? Eu Tá tô vendo a vendo tela bem. também? Então, Tô vendo perfeito, a tela. pessoal. Bom, sejam bem-vindos mais essa noite, para a gente começar mais um webinar. Essa noite a gente vai estar falando sobre ESG e a gestão profissional de projetos socioambientais. Hoje a gente trouxe aqui a Jamile Marques, que veio trazer para a gente esse conteúdo. Ela é graduada em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em Ecologia. Depois eu vou deixar a Jamília se apresentar mais um pouco aí para vocês, tá bom? E nesse webinar de hoje, eu trouxe aqui um pouco a estrutura do evento. Eu vou fazer uma breve abertura aqui e agenda do evento, tá bom? Passar aqui alguns eventos que o PMI vem trazendo aí nos próximos meses. Depois a Jamília vai trazer aqui a palestra sobre esse tema. No final, a gente vai abrir um tempo para perguntas. Então, se você tiver uma pergunta durante a palestra, manda aí no chat, que eu já vou anotando aqui e no final a gente faz essas perguntas para a Jamile, tá? E no final do evento, eu vou lançar aqui a pesquisa de satisfação e o PDU para vocês poderem, quem é PMI precisa se elencar para o próximo ano, né? Bom, falando um pouquinho sobre os voluntários do webinar, esse aqui é o corpo hoje de voluntários, são pessoas que trabalham aí todo mês para que esse evento possa acontecer e possa chegar até vocês aqui. Compartilhe e siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, tá bom? E aí, falando um pouco sobre a nossa agenda, a gente já começa com um workshop que vai ter sobre inteligência artificial para os projetos e negócios, com o Alessandro Prudêncio. O Alessandro que fez um webinar com a gente no mês passado, falando sobre o chat GPT e como aplicar essas ferramentas para o gerenciamento de projeto. Vai ser um workshop presencial lá no centro do Rio de Janeiro, tem um endereço aí embaixo, e daqui a pouco eu vou estar disponibilizando o link, tá, aí no chat para quem quiser se inscrever nesse evento. Outro evento também que vai ter é o PMI Integra, tá? É um novo evento do PMI. Ele vai ser um evento para troca de experiências, conexões, network. Vai ser também, um evento presencial do PMI, tá bom? Vai ser lá na rua Marquês de Olinda 51, no centro do Rio. Se você tiver interesse de conhecer outras pessoas nesse âmbito de gerenciamento de projetos, fazer um network com uma galera do PMI, vale a pena bastante esse evento. Também vou disponibilizar o link para esse evento e eu vou sortear uma pessoa que para ganhar um voucher de 100% gratuito para poder estar participando desse evento no PMI, que é 31 de maio, de 7 às 9 da noite, tá bom? Bom, seguindo aqui com os eventos, a gente também vai ter um workshop, o lado humano da liderança, as 7 habilidades de um líder nato, tá? Com o Glauter. Ele também vai ser um evento presencial no centro do Rio, 24/6. Esse evento ainda não tem um local definido, mas já a inscrição já está aberta. Se você tem interesse, quiser se inscrever, já pode se inscrever também. Eu vou estar passando o link para vocês. É um evento que vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 4:30 da tarde. Praticamente um workshop mesmo, para as pessoas poderem aprender um pouco sobre liderança. E a gente tem o PMI Case Days 2023, que vai ser a nossa Digital Experience aí, né? A nossa 21ª edição. Vai ser nos dias 19 e 20 de junho, com conteúdos inéditos sobre os temas essenciais para a transformação do seu negócio. É um evento totalmente online, com início às 2 da tarde e término às 6, os 2 dias, tanto o dia 19 quanto o dia 20. Então, esse evento é gratuito. Vou deixar também daqui a pouco o link para você poder estar se inscrevendo. E também vou falar aqui do nosso Gestão de Projetos e Liderança, nosso Congresso Brasileiro de 2024, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. A gente teve essa honra aí, o PMI Rio de Janeiro vai receber todo o ecossistema PMI aqui no Rio. Esse ano, se eu não me engano, acho que foi em Floripa, né? E vai ser ano que vem, vai ser aqui no Rio, então já está com pré-inscrição aberta. Se você tiver interesse já de garantir a sua, posso, posso dizer que os valores eles vão aumentando, não fique esperando que vai ter uma promoção depois, vai ficar mais barato. Compra agora, já previne, porque depois vai ficar mais caro os próximos lotes. Também vou deixar aqui o link para se inscrever. Bom, como eu disse, mande as suas perguntas aqui no Q&A.
para eu poder, querendo, desculpa, no chat, porque Ney era antes, no chat aqui pra gente, que no final eu posso fazer para a Jamília aqui, a gente faz essa sessão de bate-papo, tá? Bom, sem mais delongas, não queria me estender muito para ela, Jamília, não perder o tempo de palestra dela com conteúdo que realmente importa. Eu passo a bola aí para você, Jamília, peço para você assumir aí o pessoal e uma boa palestra aí. Obrigado. Obrigada, Rafa, obrigada. Deixa eu ver aqui. Posso parar o seu compartilhamento e ir para o meu aqui? Pode, eu estou parando aqui Posso, já. né? Tá. Deixa eu ver aqui se já estou com o PowerPoint. Me diga se você está vendo o meu PowerPoint, Estou vendo. por favor. Legal, beleza. Então, vamos lá, né, pessoal? Eu vou cronometrar aqui, como eu disse para o Rafael, porque eu quero muito que a gente tenha um tempo para conversar e que a gente não precise estourar o tempo regulamentar da atividade para isso, né? Para que a gente possa seguir os nossos próximos compromissos sem problema. Então, vou soltar um cronômetro aqui. O conteúdo, ele é um conteúdo, talvez para quem esteja vendo a primeira vez, possa parecer, caramba, não entendi nada. Eu senti esse sentimento muitas vezes no MBA de gerenciamento de projetos quando eu fiz. Então, assim, quero tranquilizar vocês que caso não consiga entender, fique com alguma dúvida, fiquem tranquilos. A minha intenção aqui é, de fato, colaborar. Então, eu vou deixar meus contatos ao final, tanto rede social quanto, enfim, LinkedIn, site, é fácil me achar. Então, fiquem à vontade, tentem absorver, anotem as perguntas, façam as perguntas ao final, e aí me procurem, viu, pessoal? Eu sou super acessível, eu gosto muito de trocar, então fiquem à vontade para me procurar posteriormente. Então, vamos nós aqui ao nosso conteúdo. Eu vou me apresentar rapidinho, é sempre difícil resumir, né? A gente quer colocar tudo, a gente é empolgado com o que faz, aí, mas eu tentei aqui resumir em alguns pontos. Eu sou bióloga, como o Rafa falou, eu fiz meu mestrado em ecologia, tanto a graduação quanto o mestrado, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz a especialização em gestão de projetos pela FGV, e aí, na FGV, a gente foi muito estimulado a fazer certificação, a continuar estudando, a se aperfeiçoar. Então, fui estudar e tirar minha certificação PMP, que é uma certificação muitíssimo relevante. E assim eu continuei me certificando, estudando, enfim. Levei essa ideia da gestão de projetos para a pós-graduação que eu fiz no meu mestrado, a pós-graduação em ecologia, da UFRJ. Então, lá eu ministrei uma disciplina por 5 anos que eu dei o nome de Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos. Então, dali surgiu um livro, que a gente vai falar dele ainda nesse tempo. E hoje eu também sou docente da Souza Marques, da FAPEUPEC. No final, eu também vou falar de uma oportunidade legal para quem quiser continuar estudando esse tema. Então, sempre envolvida com a docência e sempre no mercado de trabalho também. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Turner Townsend, é uma empresa inglesa, é muito tradicional, tem mais de 70 anos no mercado, e eu lá sou gerente de projetos. A gente está rodando uma iniciativa super pioneira, que é um PMO de projetos sociais de sustentabilidade. Então, isso é muito pioneiro, muito inovador. E eu também sou lead, né, responsável pela responsabilidade corporativa no Brasil dessa empresa. Então, eu estou sempre atuando na academia, gosto muito dessa experiência docente, mas também sempre no mercado de trabalho e com essa temática, né, da gestão ambiental, responsabilidade corporativa, ESG. Então, é disso que a gente veio conversar hoje. Eu estruturei o nosso momento aqui em 4 eixos, né? Primeiro, eu vou dar uma contextualizada rápida, né, sobre como é que está esses 3 aspectos, né? ESG é uma sigla em inglês para meio ambiente, né, a área, o eixo social, ambiental e de governança. Então, eu queria dar só um panorama rápido, sem deprimir ninguém, eu espero, do que a gente está vivendo hoje, né? E aí, depois, a gente passar por uma abordagem histórica de ESG, ou seja, isso é novo, isso é velho, isso é novidade ou não, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou conceituar ESG para vocês entenderem e depois, no final, eu vou fazer um link entre ESG e a gestão profissional de projetos socioambientais. E aí vocês vão entender por que eu insisto em colocar a palavra profissional entre gestão e projetos, né? E aí vocês já vão entender o raciocínio. Então, esse é o plano de voo para esse nosso momento aqui junto. Bom,
falando um pouco do contexto, né, desses três eixos que compõem a sigla ESG, Ambiental, Social e Governança, a gente está vivendo o que a ONU chama de tripla crise planetária, né? Então, assim, é uma tripla crise. Tripla porque três, né? Ela fala em uma crise por poluição, ela fala de uma crise por perda de biodiversidade em massa, né? Essa imagem ilustra isso, e ela fala também de uma crise climática, né? Então, essas três crises que a gente está vivendo, elas são cada vez mais fortes, ou seja, mais intensa e mais frequente. E aí você vê tudo isso que está na tela, secas, aqui essa foto à esquerda é em Espírito Santo, você vê Tuvalu, né, são países insulares sumindo, você vê pandemias, como a gente viveu recentemente da Covid, expectativa de novas pandemias por perdas de áreas naturais, você vê enchentes, enfim. Você vê refugiados climáticos, isso aqui foi uma das maiores balsas de refugiados climáticos que já foi registrada. Você vê massa de calor intensa, né, assim, incêndios catastróficos e gigantescos, você vê perda de rebanhos, né, por excesso de calor. Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Essa tripla crise, ela, ela nos mostra que tem de tudo um pouco. E a gente está, e o pior nisso tudo é que cada vez com mais intensidade e com mais frequência, né? Menos previsibilidade. E sobre social e governança, que também compõe, né, a sigla ESG, o que a gente percebe? No lado social, a gente tem inúmeros exemplos, né? Eu trouxe aqui alguns, a crise dos Yanomamis, por exemplo, mas a gente viu também uma sequência de denúncias de trabalho escravo, trabalho, melhor dizendo, trabalho análogo à escravidão, né? A gente viu uma série de denúncias nos jornais. E governança, a gente vê dificuldade de governança no poder público e a gente vê essa mesma dificuldade de governança também na iniciativa privada, né? Então, quando há prevaricação ou há negligência na contabilidade, enfim, tudo isso é abraçado por essa sigla no escopo da governança. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo e que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, deixa eu ver se eu consigo ver o chat, mas eu acho que sim. Eu queria fazer uma enquete aqui com vocês, bem rápida, e super simples. Eu vou fazer uma pergunta e vocês me digam assim no chat, sim ou não, tá? Sim ou não. Então, vou perguntar, a lógica ESG é nova? Então, diga para mim no chat que eu vou acompanhar que sim, se você acha que ela é nova, super novidade. Não, se você acha que ela não é nova. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Não está ganhando aqui no chat. Não, não. Conrado falou não também, Afonso. Legal. Então, acho que vocês estão entendendo o espírito da coisa. E aí, para quem ficou confuso, quem achou que a resposta era sim, e falou, peraí, Jamile, me falaram que isso era novidade, não sei o quê, eu vou explicar por que que é lógica. Olha a palavra que eu usei, a lógica. Por que que a lógica não é nova? E eu vou trazer para vocês aqui alguns insights que vão dar conta de mostrar. A gente viveu algumas revoluções industriais, né? A gente viveu algumas, a gente hoje está vivendo a quarta, já se fala da quinta e por aí vai. Mas eu quero falar dessas duas aqui. Eu quero falar da primeira revolução industrial e da segunda. Essas duas aqui foram aqui de fato nos colocaram na situação que a gente está hoje. As outras duas para frente nem tanto, mas essas duas primeiras, elas nos colocaram onde a gente está hoje, de certa forma, porque a agressão ao ecossistema foi muito intensa, né? Então, a gente via coisas assim absurdas como essa foto aqui, onde por questão de segurança, né, sanitária, se jogava DDT, por exemplo, altamente tóxico na cabeça das pessoas para matar piolho, por exemplo, etc. Então, assim, lá naquela ocasião, isso era super normal e hoje a gente entende cada vez mais que, assim, a gente não mandou bem, né, digamos assim. A gente aterrou o Manguezal, por exemplo, né, a Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é toda aterrada praticamente, a gente tirou as curvas, né, os meandros dos rios, ou seja, a gente foi tomando uma série de decisões que hoje, quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê que a gente não mandou tão bem assim. E a partir da década de 60, a Rachel Carson, por exemplo, ela lançou um livro chamado Primavera Silenciosa, né? E esse livro ele dava conta de mostrar a relação prejudicial de produtos como o DDT, por exemplo, na capacidade de manutenção de ovos, né, de aves. Eles tornavam os ovos cada vez mais finos e essas aves iam não conseguindo se perpetuar.
Então, da década, você vê, primeira revolução industrial, segunda, e a partir de 1960 a gente começa a acordar enquanto sociedade e enquanto ciência também, e começar a estudar e entender, opa, peraí, acho que a gente está indo pelo caminho errado, né? E aí começa essa ebulição, esse pensamento crítico sobre a nossa prática. E a pergunta que eu fiz, eu vou resgatar ela agora. Em 1970, você vê, eu perguntei, né, a lógica do ESG é nova? Não, porque se você remonta lá na história, em 1970, o Committee for Economic Development dos Estados Unidos, ele já dizia que as empresas elas não poderiam só se comprometer com lucro, né? Ou seja, lucro é para lá que a gente mira e o que estiver no meio do caminho, dane-se, a gente não quer saber. Não. Ela começou a dizer que as empresas elas também deveriam se preocupar com o bem-estar social. E você perceba que a palavra é social, a palavra não é ambiental, né? Então, a palavra é social, mas beleza, é um caminho, é um começo. Então, em 1970, essa instituição super relevante nos Estados Unidos dá esse sinal. Olha só, empresas, vocês não podem se preocupar só com o lucro e pronto, acabou. Vocês também têm que se preocupar em ter uma função social, né, em desempenhar o bem social. Isso em 1970. Continuando essa história, o SEC, ele falou a mesma coisa. Também uma instituição americana, seria análoga ao nosso CVM aqui no Brasil. Também na década de 60, ele falou assim, ele exigiu que a General Motors mostrasse preocupação com os aspectos sociais e, posteriormente, ambientais, né, quando ela estava lá fazendo reivindicações ao General Motors. Então, percebe que antes o social, beleza, a outra instituição já tinha falado, mas aí começa também a surgir o componente ambiental, né? Então, o social muito atrelado à questão ambiental. E assim, eu afirmo a vocês que a lógica do ESG não é nova, né? A gente está em 2023 e você percebe que em 1970 já se falava dessa lógica. Os nomes vão se configurando com o tempo, a gente vai falar disso, né? E mais recentemente a gente tem esse termo ESG, mas a lógica não, a lógica ela vem se construindo ao longo do tempo. O Freeman, em 84, ele foi importante também, porque ele questiona e ele diz assim que a empresa ela tem que se preocupar com as relações, né, com todos os públicos, ou seja, afetados pelo seu objetivo. Ela não pode se preocupar só com o shareholder, né, que é aquele acionista, ou seja, aquela pessoa que bota o dinheiro na frente e vai apertar de todos os lados para ela ter o dinheiro dela aumentado no final. Uma empresa não pode só se preocupar com essa pessoa, uma empresa tem que se preocupar com todas as pessoas que são afetadas pelos objetivos dela. Então, de novo, você vê que é cada um colocando uma contribuição para a gente chegar no entendimento que a gente hoje fala em capitalismo de stakeholder e não capitalismo de shareholder, né? Ou seja, tem outras pessoas que precisam ser consideradas nessa equação. E aí, continuando, em 87, vocês provavelmente já ouviram falar, esse relatório muito famoso, né, da Brundtland, e ela diz assim, o nosso futuro comum, que foi esse relatório que recebeu esse nome, ele é a primeira vez que esse tema ele é pautado em nível global, né? Esse tema antes, quando ele era tratado regionalmente. Mas em 87, com esse relatório, esse tema passa a ser pautado em escala global, o que é muito importante, né? E você vê, 87, não faz nem tanto tempo assim. Continuando com as reflexões, a gente vê o triple bottom line, né, do Elkington. Então, o Elkington vai falar que pessoas, planeta e lucro importam, né? Então, é como se você estivesse olhando um binóculo que tivesse 3 lentes e você tivesse que olhar tudo ao mesmo tempo. E aí você vê fotos comuns, né, esquemas comuns de sobreposição, e você quer mirar naquela sobreposição. Existem algumas críticas a isso. Uma crítica natural é que, assim, tudo isso é uma coisa só, na verdade, né? Você não está mirando na sobreposição dessas 3 coisas. Essas 3 coisas existem no mesmo lugar e no mesmo momento, né? Não tem planeta sem pessoa e não tem pessoa sem planeta, enfim, né? Então, o entendimento evolucionário disso tudo é que, na verdade, está tudo no mesmo ecossistema, literalmente, né? E assim a gente segue. Outro momento super importante, e esse momento aqui foi quando o termo ESG começou a nascer enquanto termo, não como ideia, porque a ideia vocês viram comigo que ela vem desde lá de 70. Mas o termo mesmo que a gente conhece hoje, que inclusive é o nome aqui do nosso encontro,
ele começou a ser desenhado em 2004, quando o Kofi Annan ele chamou 50 CEOs, né, de grandes instituições financeiras, inclusive o nosso Banco do Brasil participou desse encontro, e a grande pergunta que o Kofi Annan levou para esse encontro foi assim: pessoal, como é que a gente vai integrar, como é que vocês, né, o mercado de capitais, como é que vocês vão integrar os fatores ESG ao mercado de capitais? Ou seja, o Kofi Annan ele veio de uma realidade onde as empresas entravam na África e faziam o que queriam e largavam do jeito que ficasse, né? Sem regramento, sem normativa, sem nada. Então, ele, como viveu isso na pele, ele tinha essa preocupação. Então, tudo bem, você vai vir para cá, vai ser investido dinheiro numa empresa X, Y, Z, então você, mercado de capital, que está emprestando esse dinheiro, ao emprestar esse dinheiro, você também é responsável. Porque se você não emprestasse o dinheiro, nada aconteceria. Então, ele lança luz a um segmento que é impulsionador. E aí, por ser impulsionador, ele precisa ser responsabilizado também. E aí, pessoal, começa a surgir esse termo ESG da maneira que hoje a gente fala assim, tão simples e fácil, né? Mas vocês percebem que é uma construção ao longo do tempo. E essa fala do Kofi Annan, né, em 2004, através desse documento que Who Care Wins, né, que, ou seja, quem se preocupa ganha, digamos assim, né, uma tradução livre aqui, ele é muito importante para impulsionar e para trazer o mercado de capitais para esse diálogo, que até então não era uma preocupação, digamos assim, uma pauta do mercado de capitais. Né? Você hoje vê vagas, por exemplo, Santander ou outras instituições bancárias pedindo analista de risco socioambiental, ou seja, um biólogo, por exemplo, um sociólogo, todas essas pessoas são aptas a trabalhar num banco onde anteriormente talvez não se pensasse que seria possível trabalhar lá. Né? Isso tudo vem dessa dinâmica, né? E aqui, só para trazer um exemplo, existem vários outros documentos que a gente não vai ser exaustivo aqui, né? Mas eu queria trazer esse porque no próprio princípio ele traz a sigla ESG, né? Então eu achei interessante a gente olhar pelo menos um para vocês terem uma ideia de como isso se materializa na documentação internacional. Então, por exemplo, o Princípios para o Investimento Responsável, o PRI, ele é uma iniciativa do Pacto Global e tudo mais, e ele diz assim, eu vou ler aqui o primeiro, 6 princípios. Olha o primeiro. Incorporaremos, ou seja, a pessoa que se diz aderente ao princípio para investimento responsável, o que ela vai fazer? Ela, que eu digo a instituição, né, a empresa. Incorporaremos os temas ESG às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão. Então, ao emprestar o dinheiro, se você é integrante e você segue os princípios para o investimento responsável, você vai fazer isso enquanto empresa. Isso é uma preocupação. O princípio é aquilo que a gente não negocia, né? Não precisa ninguém estar olhando, ninguém está cobrando, nós vamos fazer. Olha só o outro. Seremos proativos, ou seja, não precisa legislação me mandar. Isso é um outro viés interessante do ESG, né? Aqui a gente não está discutindo o que a empresa tem que fazer minimamente para se manter dentro da legalidade de um país. A gente está falando em proatividade. Né? Agir sem necessariamente ser cobrado por um arcabouço legal. Então, olha só o que diz o princípio 2. Seremos proativos e incorporaremos os temas ESG às nossas políticas e práticas de propriedade de ativos. Seremos proativos nisso. E para fechar, eu trouxe esse texto que está explícito ali o termo ESG, né? Buscaremos as instituições que se filiam, são signatárias desses princípios, né? Buscaremos sempre, hein, pessoal, não é de vez em quando der bom marketing ou não. Ó, a palavra é forte. Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas quais investimos, olha aí, Kofi Annan, lembra do Kofi Annan, divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG. E aí vem uma peça importante nessa história, que a gente já vai falar mais à frente, que são os relatórios de sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade são o caminho pelo qual as empresas vão cumprir aqui o item 3 desses princípios. Tá? Então, assim, o mercado de capitais começa a vir para uma agenda que, historicamente, não interessava a ele, mas hoje, né, com o passar dos anos e o amadurecimento da sociedade, passou a interessar.
Então, quando você olha a literatura, você vai ver termos como socially responsible investments, né? Ou seja, investimento, fazer a tradução aqui, socialmente responsável. Você vai ver esses termos aparecendo na literatura. E com o amadurecimento dos anos, a gente passou a chamar isso de ESG. Então, entender que sempre quando há um investimento, sempre quando há crédito, renovação de seguro, por aí vai se pensar em ambiente, sociedade e governança. Tá? Então, 2006 foi quando esse termo ele aparece aí pela primeira vez, mas, como eu comentei, respondendo quem disse não, acertou, né? Não é algo assim novo, né? É algo que veio amadurecendo. Em 2021, o Larry Fink, ele é CEO da BlackRock. A BlackRock é um dos maiores fundos de investimento do mundo, um fundo realmente muito rico, e ele disse isso, né? Quem não estiver progredindo o suficiente na divulgação relacionada à sustentabilidade não vai receber dinheiro da BlackRock, né? Então, a empresa, o que ela precisa ter? A sustentabilidade no coração da estratégia, né? Ou seja, a sustentabilidade e toda essa preocupação, ela não pode ser algo periférico, acessório, do tipo, tanto faz, a gente faz se alguém estiver olhando, se ninguém estiver olhando, a gente não faz. Não, ela deve ser coração da estratégia. Isso é muito importante, por quê? Com essa pressão de um fundo, né, que pode injetar dinheiro em iniciativas, você tira a área ambiental e social daquele setor, né, daquele setor ou daquela secretaria ou daquele departamento dentro de uma empresa ou dentro do governo, que só aquelas pessoas que estavam ali no setor se preocupavam com esse tema. O diretor, o CEO, o presidente, seja lá qual for, não estava nem aí para isso. Então, a partir da fala do Larry Fink, isso muda totalmente de figura, porque ele diz: só terá acesso ao nosso fundo se você entender que isso aqui faz parte da estratégia do seu negócio. Né? Então, isso, de novo, dá como se fosse um empurrão, né, nessa agenda, e aí por isso que a gente começa aqui no Brasil a ver esse tema surgindo com recorrência, né? Porque dói no bolso, né, pessoal? E só lembrar da história do Centro de Segurança, que a gente vai saber que muitas vezes, infelizmente, a gente age quando dói no bolso, né? E aí o que você percebe? Instituições que historicamente não faziam parte dessa discussão passam a fazer. Se antes, aqui no Verde, quem era mais interessado nessa pauta, até por obrigação institucional, eram os órgãos de controle ambiental, era a sociedade que fazia uma manifestação, que tentava fazer uma petição, que se mobilizava quando sofria algum tipo de prejuízo. Hoje a gente tem, mais recentemente, a gente tem, por exemplo, SUSEP, né, seguradoras, se preocupando com esse tema, FEBRABAN, CVM, Bacen, várias dessas instituições de capital e seguradoras se posicionando para dizer que esse tema importa. E por que esse tema importa? A gente já vai ver o que é o conceito de ESG, e aí vai cada vez mais fazendo sentido o que eu estou falando. Por que uma seguradora estaria preocupada com social, governança ambiental? Por que a FEBRABAN, né, a Federação de Bancos, estaria preocupada com isso? A gente vai aos poucos e vocês vão encaixando as peças comigo. Fato é que essa discussão, que bom que os órgãos ambientais continuam existindo, e eles devem existir, né? Porque a gente tem todo um regramento para gestão ambiental e para temas sociais, elas devem continuar existindo. Mas o que eu vejo como ponto positivo é que a gente tem novos vetores de força pressionando as empresas. E traduzindo isso para a gente que está no mercado de trabalho, isso pode significar emprego, se você estiver preparado para assumir essa demanda. Então, eu vejo isso como um fator super positivo. Vamos falar um pouco de conceito. Então, quando eu falo assim, ESG é o risco financeiro do negócio. Vou dar um tempo para vocês processarem essa informação. ESG é o risco financeiro do negócio. Como assim, Janine? Explica. O que eu quero dizer com isso? Essa definição é uma das que eu mais gosto, eu acho ela mais simples de entender. Se precisar, eu vou codificar, a gente vai falar com calma dela.
Se não está simples agora, eu tenho certeza que daqui a 3 minutos vai ficar simples, e ela vai direto no ponto, porque é exatamente isso que a gente está falando. Lembra que com a fala do Kofi Annan, a gente trouxe instituições financeiras para sentar lá na cadeirinha da ONU e ouvir o Kofi Annan? Bancos do Brasil e outros bancos? Então, eles são o quê? Instituições financeiras. Então, ESG está totalmente vinculado ao risco financeiro do negócio. Da onde vem o risco? Ah, entendi. O risco, então, vai vir de qualquer fator que seja ambiental, qualquer fator que seja social e qualquer fator que seja governança. Corrupção é um risco financeiro para o negócio? É. Porque se você tem, por exemplo, uma instituição que tem escândalo de corrupção, isso vai impactar a imagem da empresa, isso vai impactar o caixa da empresa, porque talvez ela tenha que pagar multa, talvez ela perca cliente, talvez ela perca contratos. Então, o fato da governança ter falhado gera um risco financeiro para o negócio. Social, que tipo de risco social poderia ser? Trabalho análogo à escravidão. Então, por algum motivo, na sua cadeia de fornecedores, foi constatado o trabalho análogo à escravidão. Impacto na sua imagem, a gente viu isso no Sul recentemente. Impacto na sua imagem, perda de cliente, perda de carteira, e aí, naturalmente, perda de dividendos para quem investiu na sua empresa. Ambiental, barragem, contaminação de águas e por aí vai. O caso da BP, vou já puxar o gancho aqui para a BP. Então, quando você mistura esses 3 fatores, governança social e ambiental, a gente está dizendo que qualquer um desses fatores podem ser vetores de risco para o seu negócio. Para o que do seu negócio? Para o caixa do seu negócio. Para o caixa do seu negócio. Então, é um risco financeiro. Vou dar um exemplo, olha só. Em 2010, o derramamento de óleo da Deepwater Horizon, pela qual a BP desembolsou 53 bilhões, né, antes de impostos em multa. Né? Então, ela pagou 53 bilhões em multa por um impacto ambiental. Então, se ela está desembolsando 53 bilhões, significa que esses 53 bilhões já não estão mais disponíveis para ser repassado aos acionistas, porque você pegou 53 bilhões e pagou multa. Então, de novo, gerou um risco financeiro para o seu negócio que derivou de uma situação ambiental. Olha esse caso aqui da Volkswagen. Isso tudo está no PRI, né? Está lá naquele princípio de investimento responsável que a gente acabou de ver. Em 2015, Volkswagen foi pega adulterando 11 milhões de veículos a diesel para que eles passassem no teste de emissão. Então, ela adulterou. E nisso que ela adulterou e ela foi pega, olha só, 27 bilhões de euros em multa. Então, se você achou que ia partilhar 27 bilhões de euros entre os seus acionistas, não vai. Você vai ter que pegar esse dinheiro e você vai ter que pagar multa. Então, percebe? De onde vem esse risco? De uma governança, né? Ou seja, você tentou fraudar. Então, problema de governança. De novo, a governança gerando risco para o seu negócio. E olha esse caso aqui, 2018, Facebook. Facebook perde bilhões em valor do mercado após Cambridge Analytics conseguir coletar dados pessoais de 87 milhões de usuários sem o seu consentimento. Então, uma vez que a governança do Facebook se mostra frágil, essa empresa perde valor de mercado. Ela perde valor de mercado porque ela não tem mais confiança. E hoje, pessoal, se você come um pão de manhã para ir trabalhar, se você come uma fruta, se você come um biscoito que seja, tudo isso está baseado em confiança. Né? Porque você não sabe como nenhuma dessas coisas foi feita. Então, confiança é um valor super importante para que a gente consiga se manter vivendo e consumindo, porque, de fato, a gente não sabe, a gente não estava lá do lado de quem fez, então a gente tem que confiar. Né? Então, toda essa fragilidade que eu mostrei aqui em alguns exemplos, elas vão trazer um impacto financeiro para o seu negócio. Então, por isso que ESG nada mais é que um risco financeiro para o seu negócio. E ele pode vir embalado aí, né, em 3 pacotes: ambiental, social e governança, e tudo pode ser tudo junto ao mesmo tempo aqui e agora. Então, por isso que você precisa ter cada vez mais profissionais capacitados para conseguirem lidar com essa complexidade, né? E aí, para reforçar minha tese, olha, Vale, né, Vale empresa, preços das ações da Vale caem 20% após a tragédia de Brumadinho.
Olha só a tragédia ambiental, social também, porque matou gente. E aí o preço das ações despenca. Um ano depois, olha só, um ano após a tragédia de Brumadinho, Vale recupera o valor de mercado e volta a ver lucro. Então, você percebe que há algo que vai errado em ambiental, em social e governança, vai ter impacto no caixa. E se tem impacto no caixa, é um risco financeiro para o seu negócio. Tá? Métricas. Métricas é super importante quando a gente fala em SG. Assim como é quando a gente fala em gestão de projetos, né? A gente tem lá vários conceitos, linha de base, né? A gente tem índice de desempenho de custo, de prazo, a gente tem tudo isso. Para o ISG não é diferente, né? Então, a gente tem várias instituições mundo afora, princípios do Equador, GRI, IFC, mundo afora, a BNT Brasil, ano passado, lançou uma normativa falando de ESG para que a gente consiga medir, né? Então, pessoas que investem em empresa, elas não apenas leem relatório de sustentabilidade, elas de verdade auditam esses relatórios, né? Porque a gente precisa conseguir comprovar que tudo que está lá naquele relatório de sustentabilidade, que é uma obra de arte, é lindo, né, de se ver, de fato acontece na prática. Então, para isso, a gente precisa de métrica. E a métrica é super importante, porque se a Vale, por exemplo, aqui no Brasil, usa o GRI para falar lá das suas questões, mas a gente tem uma empresa lá no Catar, do outro lado do mundo, usando o GRI também para falar das suas questões, você consegue comparar. E o investidor, na hora de decidir se eu ponho meu dinheiro no Brasil, se eu ponho meu dinheiro no Catar, ele vai auditar suas informações. Então, por isso que é importante toda essa lógica ela ser baseada em métrica. E a gente tem várias instituições que fazem isso. Trouxe aqui um slide que resume, né, um pouco, assim, eu trouxe capas, tá? Isso aqui são capas de relatório de sustentabilidade. E o que eu queria dizer a vocês, é muito mais simples, por exemplo, eu trabalhei em órgão público aqui no Rio de Janeiro 3 vezes, né? 3 vezes, tanto na SEAS, que é a nossa secretaria, quanto no INEA, que é o nosso órgão executador da política. Então, assim, todo cidadão, todos nós, podemos pedir vistas a qualquer processo que esteja tramitando, porque o licenciamento é um processo administrativo. Então, porque eu quero ver o licenciamento de Belo Monte. Você vai lá no IBAMA e pede vistas ao processo. Então, assim, mas rola uma burocracia. De certa forma, não que isso tenha que parar de acontecer, não, isso tem que continuar acontecendo. Mas, de certa forma, como o pilar disso tudo é transparência, as empresas, elas colocam voluntariamente nos seus sites, muitas delas, né, os relatórios anuais de sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, vocês podem ir lá nesses relatórios e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão conseguir acompanhar lá nos relatórios. E, em análogo, em comparação ao processo de licenciamento, você vai ter que pedir vistas a processo, abre o processo, acompanha o processo. Aqui não, aqui você entra no site da empresa, escreve lá no Google relatório de sustentabilidade do Rio Galeão, vai aparecer para você. Então, você tem informação mais rápido e mais fácil e didática, né, também para você acompanhar. Eu vou trazer aqui, estou de olho no tempo, para a gente não estourar o tempo. Vou trazer aqui um exemplo simples. Tem relatórios que vão ter 90 páginas, tem relatórios que vão ter 300 páginas, então tem de tudo um pouco. Eu trouxe aqui um pedacinho do relatório integrado da Vale 2022. Então, por que eu trouxe isso aqui? Eu quero destacar para vocês que existe um conceito nessa história toda que se chama tema material. Então, é um conceito muitíssimo importante em SG. Então, o que é um tema material? São todos aqueles temas que impactam, lembra do risco financeiro do negócio? Que tem conexão com o risco financeiro do negócio, né? Ou seja, pode impactar, pode gerar risco sobre o caixa desse negócio. E aí eles vão estar estruturados nesses 3 pilares ESG. Então, quando a gente olha para a Vale, o que a Vale entende, junto com quem são seus stakeholders externos, então, é um entendimento para dentro e é um entendimento para fora. O que a Vale, com seus stakeholders que ela consulta, entendem que são temas que podem trazer um risco financeiro para o negócio da Vale. Barragens, biodiversidade, né? Lembrando que a Vale tem várias minas
na Amazônia, por exemplo, no Pará, no Maranhão, no Pará, basicamente, né? Mas também tem portos, né? Tem portos aqui no Sudeste, em áreas de Mata Atlântica. Então, biodiversidade é um tema importante. Comunidades locais, porque naturalmente você está esbarrando ali com tribos indígenas, como Xicrim do Cateté, lá no Pará. Direitos humanos, fechamento de mina em uso futuro, ecoeficiência, pessoas, saúde e segurança, mudança climática, governança e conformidade. Então, ao consultar os stakeholders internos da Vale e os stakeholders externos, depois de 3 meses de trabalho, foi de setembro a novembro de 2022, a Vale entendeu que esses temas aqui podem trazer um risco financeiro para o negócio dela. Então, ela vai agir com base nesses temas materiais. Tem muita empresa que fala de um monte de coisa, mas não endereça de fato o tema material dela. É uma empresa, por exemplo, como a Vale, que acaba provocando a emissão de muito gás de efeito estufa e tudo mais, e ela quer que causa desmatamento, depois tem que recuperar, etc. E aí ela quer ficar falando de, sei lá, algo que não é material negócio dela, não é. E aí, quando a empresa começa a querer desvirtuar, ou começa a querer, ou começa a não mostrar dados para suportar aquilo que ela está trazendo no relatório de sustentabilidade dela, a gente chama, se isso se comprovar, de greenwashing, né? Tem greenwashing, social washing, fraud washing, não sei, todos os washing são uma tentativa ou uma deliberada ou não, que às vezes é por falta de conhecimento, deliberada ou não, que não comprova a materialidade daquilo que você está falando. Né? O que a gente chama de dupla materialidade, ou seja, o que você diz no seu relatório você efetivamente pratica, e é isso que o investidor vai auditar. A due diligence, né, que a gente chama, é justamente uma tentativa de verificar se essa informação procede ou não. Esse aqui é um conceito de tema material, ou seja, o que é relevante para o risco financeiro do negócio. Eu quero mostrar outro conceito para vocês, que é o conceito de matriz de materialidade. Ou seja, isso aqui traz outra visão. À luz daqueles temas que você, empresa, aqui é um exemplo da Neoenergia. Então, à luz daquilo que você, né, empresa, Neoenergia ou qualquer outra empresa, elencou como temas que podem trazer risco financeiro para o seu negócio, você vai trazer aqui no eixo Y, você vai trazer a visão do seu público com o qual você se relaciona, seriam os seus stakeholders externos. Né? E aí, eixo para cima, mais relevante, eixo para baixo, menos relevante. Essa aqui é uma visão de quem está olhando a empresa de fora, quem está interagindo com a empresa, fornecedor, e por aí vai. E no eixo X, você vai colocar a visão da empresa em questão. Aqui o exemplo é a Neoenergia. E, de novo, menos e mais, vai crescendo para a direita. Quando você cruza esses dois eixos, você percebe que os temas que estão mais na ponta direita superior são aqueles temas que são mais relevantes e que podem trazer mais impacto e podem causar, de fato, um dano financeiro para o seu negócio. Então, eles são fonte, assim, riscando, né? Risco, 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 risco. Então, são esses temas que estão aqui no canto superior direito da sua matriz. Então, o primeiro exercício é elencar o tema. Depois do tema, você chama os seus stakeholders externos. Às vezes se faz isso não em reunião, mas por formulário, né? Google Forms, Microsoft Forms, o que for. Pode fazer reunião também, mas existem outras maneiras. E aí você cruza essas visões. E na hora que você cruza, você vai entender quais são os temas prioritários que aquela empresa ela precisa tomar conta, porque se ela não toma conta, pode gerar um impacto, pode gerar um problema no caixa dela. Né? Vai ser uma fonte de risco. Tá? Então, isso é o conceito de matriz de materialidade. A gente falou de alguns conceitos importantes. Matriz de materialidade, dupla materialidade, greenwashing, fraud washing, social washing. Tem o greenwishing, né? Ou seja, você nem fez e está desejando e você coloca lá no seu relatório que você fez. Então, tem todos esses tipos de má intenção ou não, enfim, essas coisas que não ficam muito bem comprovadas. E agora, nesses minutos finais, eu quero conectar isso com o tema gestão profissional de projetos socioambientais. E essa palavra profissional eu coloco de propósito, assim, eu coloco intencionalmente. Por quê? É muito comum para a gente que trabalha na área socioambiental que a gente seja gestor de projeto.
ainda que você não tenha isso no seu job description lá, no nome do seu cargo, mas como a nossa área é uma área muito projetizada, muitos de nós, com título ou não no cargo, somos gestores de projeto. Eu era gestora de projeto até eu fazer um MBA. E por que eu digo isso? Até fazer o MBA, eu coordenei uns 5 projetos diferentes, cada um com um tema diferente. Eu fazia gestão de projetos. Como, Jamílio? Sei lá, eu dava meu jeito. Eu não tinha muita técnica, eu não tinha muito conceito, eu não tinha muito de nada. Eu ia no feeling. E muitos de nós ainda faz isso. Então, quando eu coloco a palavra profissional aqui, é para distinguir mesmo o amador do profissional, né? Então, a gente é amador em algum momento da vida, mas a gente tem a chance de virar a chave e a gente tem a chance de se tornar profissional, né? Então, o PMI, a capacitação, a leitura, o MBA, se você for fazer, ele te dá a possibilidade de fazer esse shift, virar essa chave, né? Você deixar de ser um gestor amador, que vai no, seja o que Deus quiser, e passar a ser, de fato, um gestor profissional. Isso, pessoal, não é um privilégio só da área socioambiental, né? Qualquer área por aí afora, você, às vezes, vai ver esse padrão se repetindo. Então, por isso, quando eu falo gestão profissional, é, de fato, essa gestão que o PMBOK traz, que o PMI é estrutura, né? Outras instituições também, por aí vai. Tá? Então, conectando aqui ao nosso universo dos projetos, é muito comum isso aqui, ó. Vou destacar essa palavra aqui que está piscando, essas duas palavrinhas, olha só. Bancos públicos, olha aí o setor de capital aí, ó. Lembra do Banco do Brasil que estava lá na reunião do Who Cares Wins. Bancos públicos dispõem 411 bilhões para financiamento de projetos verdes. Olha a gente aí, ó, projetos verdes. Né? Então, olha só, caminhão de dinheiro e ele vai disponibilizar para projetos verdes. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, conectando lá com o ESG, muitas empresas elas vão pedir acesso a esse recurso. Só que o banco, essa instituição pública que está fornecendo dinheiro, muitas vezes também ela vai cobrar que a empresa mostre a sua gestão de risco socioambiental. E é aí que a gente entra de novo nessa história, porque não necessariamente o banco vai deixar de emprestar o dinheiro só porque hoje a empresa tem baixa maturidade em ESG. Mas ele vai te dar o dinheiro se você, enquanto empresa, mostrar que você tem um plano. E o plano, pessoal, nada mais é que uma sequência, um conjunto de projetos, né? Então, você tem lá projetos ambientais, sociais e de governança, e aí você mostra para a instituição financeira, olha, hoje eu estou aqui em baixa maturidade em ESG, mas eu vou implementar esse conjunto de ações e aí sim eu vou dar um próximo salto na minha maturidade ESG. Você pode me emprestar o dinheiro e daqui a 6 meses você vai voltar e eu vou te comprovar que eu estou implementando meu plano de ação. E, de novo, pessoal, isso aqui é projeto, né? Fazer isso é gerenciar projeto. Você pode fazer isso de forma amadora ou você pode decidir se profissionalizar. Tem várias formas para isso, né? E aí, voltando de novo para o PMI ele fala no triângulo de talentos, né? O triângulo de talentos, ele tenta mostrar para a gente assim, que a gente, para ser bom gestor de projeto, a gente tem que estar ligado em 3 vertentes, né? A gente tem que entender muito bem de formas de trabalhar, né? O ways of working, habilidades de poder, aqui no sentido de interpessoais, né? De relacionamento, e a acuidade empresarial. Então, a gente tem que conseguir olhar o mundo com essa visão holística, né? E o meu livro, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, em mais detalhes, ele traz muitos exemplos de como fazer, como usar a gestão de projetos para fazer isso, né? Tendo em vista esse cenário ESG e tendo em vista essa questão que eu estou comentando da profissionalização da gestão, né? Então, o livro traz muitos exemplos. Aqui, no tempo que nós temos, eu vou citar alguns, mas se você for lá no livro, eu estou até com ele aqui do meu lado, é esse livro aqui. Se você for lá no livro, você vai ver muitos exemplos, né, reais de projetos que aconteceram ou que estão acontecendo. Eu vou trazer aqui um exemplo. Porto Central é um empreendimento portuário, o nome já diz, né, que está em processo de instalação no Espírito Santo. Ele fica em Presidente Kennedy, né, já é meio próximo do Rio de Janeiro até.
E aí você vê, é um porto gigante, é um porto que a previsão é que ele seja instalado numa área de restinga, então uma área com lobo-guará, uma área com uma série de espécies importantes, e tem essa questão aqui, tartaruga, que acaba vindo para cá para depositar seus ovos, então assim, é uma questão complexa. E aí como é que a gente, diante disso, a gente trabalhou lá? A gente tinha um PMO, um escritório de projetos, e eu quero dar um zoom aqui, ó, nesse trechinho. Quero só focar na cabeça aqui dessa decomposição. Olha como é que nós éramos lá. Nós tínhamos um PMO para ajudar a fazer a gestão, né, de todos esses projetos. Quantos projetos? 21 projetos condicionantes da licença de instalação. Então, nosso processo de licenciamento no Brasil ele é faseado. Então, a gente tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, aqui eram 21 projetos condicionantes da licença de instalação. Então, qual era a nossa estrutura de gestão? Nós tínhamos um escritório de projetos, um PMO, nós tínhamos o departamento de meio ambiente, uma pessoa responsável como gerente de meio ambiente, e por programa socioeconômico, nós tínhamos gerentes. Eu era gerente do programa socioeconômico, havia um gerente de programa continental e havia um gerente de programa marinho. E, a partir dali, a gente se reunia constantemente, a gente tinha uma prática ágil, né, de híbrida, eu diria, de cerimônias deles, e a gente também tinha uma documentação pesada com um cronograma detalhado no approach, etc. e tal. E aí você percebe como a área de gestão de projetos ela é bastante, como a área de gestão de projetos socioambientais, especialmente vinculados ao licenciamento, é extremamente projetizada. Cada um desses projetos tem a sua própria métrica, tem a sua própria meta, tem seus próprios indicadores, seu próprio cronograma, e a gente tinha que dar conta disso tudo. E a gente tinha essa lógica bastante projetizada, até porque nós tínhamos um corpo técnico, que também era um corpo que conhecia a gestão de projetos muito bem, né? Então, no universo privado, a gente tem essa característica da licença, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo de gestão de projetos no poder público. Aqui eu trago para vocês uma área no Pará que fica sobre a administração do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, uma autarquia federal responsável por cuidar das áreas de conservação, e ela cuida de todas essas áreas de conservação que estão aqui ao meu lado, e você vê que tem ali ainda a peculiaridade de ter uma terra indígena, né, do Chiquinho e do Cateté, então uma área extremamente complexa, e para fechar com chave de ouro, é uma área que tem muita exploração de minério com a Vale, né, pela Vale. Então, o que você vê nessa imagem? Dentro da própria unidade de conservação que o ICMBio toma conta, você tem minas de minério aqui sendo explorada, e você tem uma pressão antrópica que vem quase que asfixiando a floresta, né? Você vê aqui pelas manchas, né, em 85 e 2010, quanto mais rosa ali em volta, mais pressão das pessoas. E eles me procuraram em 2020, e desde então eu venho fazendo um trabalho de agile coaching com eles, né, ensinando para eles, na verdade, muita coisa do universo da gestão profissional de projetos. Isso aqui é um slide para mostrar que em 2020, 2021, na verdade, finalzinho de 2021, eu ensinei para eles o que era OKR, né, Objetivo e Resultado-Chave. E a partir de então, eles projetaram todo o ano de 2022 usando OKRs. A gente adotou um software para isso chamado Shortcut. E a partir de então, eles sempre planejam o ano deles usando OKR. Planejaram 2022 assim. Isso aqui é uma foto deles fazendo a reunião de balanço trimestral. Planejaram 2023 assim. E isso vem sendo uma cultura. Por quê? Diante de toda aquela pressão e do dinheiro da compensação ambiental que vem pela exploração do minério, eles têm muito recurso, né? E aí a preocupação do coordenador do NGI, como eu consigo dar conta de gerenciar todo esse recurso de forma que eu, de fato, cumpra o objetivo do órgão ambiental, que é a proteção à sociobiodiversidade. E foi assim que ele me procurou, e foi assim que a gente vem desenvolvendo desde então. Ensinei para eles design thinking, e aí a gente usou a lógica da persona, por exemplo, para entender a dinâmica dos voluntários do ICMBio Carajás. Esse ambiente, por exemplo, eles não tinham, né, e passaram a ter depois desse período que eu comecei a trabalhar com eles. Então, um ambiente colaborativo muito na linha
né, da agilidade, desses espaços colaborativos para escrita e desenvolvimento de ideias. E aqui é um quadro com tudo que eu ensinei para eles e tudo que a gente debateu desde que eu comecei a trabalhar com eles. Se vocês perceberem, né, a gente somando, né, dias e dias de trabalho, de capacitação, e horas, aqui é 138 horas, as capacitações majoritariamente online, né, porque eu estou daqui, eles estão lá no Pará, e a gente fez muita sessão de Agile Coaching, eu ensinei para eles Scrum, Kanban, PMO, a gente participou do Agile Trends Gov, né, contando o nosso case, ensinei para eles Scrum, OKR, Design Thinking, e por aí vai. Então, isso sim, pessoal, e é por isso que eu reforço, quando eu coloco a palavra profissional, porque isso aqui deixou de ser amador, concorda comigo? Depois que você passa por uma capacitação dessa, você não é mais amador, você é profissional, né? E é essa proposta que eu venho trazendo, é a proposta que está no livro e é a proposta que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje. Outro exemplo, e a gente já está caminhando para o fim, eu já estourei o tempo, já percebi que eu não consegui cumprir minha meta de tempo, mas já estamos caminhando para o fim. Outro exemplo aqui, foi muito legal esse case, e é um case que aconteceu quando eu estava trabalhando no Instituto Estadual do Ambiente, e é um case em que uma aluna que fez o meu curso, né, porque eu ministrei esse curso para os alunos do FRJ, mas também para os servidores da SEAS e do INEA, né, Secretaria do órgão fiscalizador, e essa aluna, ela era da superintendência do INEA na região do Piabanha, né, na região de Petrópolis, etc. E ela levou essa ideia para lá. E ela aplicou algumas ferramentas que eu ensinei, que é da gestão profissional de projetos, desse projeto que é o bom uso da água, é um projeto de saneamento nessa região do Bonfim, que é uma região muito importante para abastecimento de água em Petrópolis, e aqui eu trago uma das ferramentas que ela usou, né, que ela aprendeu e aplicou. Então, uma EAP, né, uma estrutura analítica do projeto, onde você coloca ali todos os entregáveis do seu projeto, e eu fiquei muito feliz, eu vou dar um zoom aqui nessa passagem, eu fiquei muito feliz quando eu vi a estrutura analítica de projetos dele, porque ela compreendeu algo que quando a gente estuda escopo, os professores falam muito para a gente, né? Que é comum que a gente esqueça de planejar a própria entrega da gestão do projeto quando a gente estrutura as entregas do projeto, né? E a gente, uma coisa é você fazer a gestão do projeto, outra coisa são os entregáveis do projeto. E tudo isso tem que estar à vista, né? À sua vista, você que é o gerente do projeto. E quando ela me mostrou essa EAP, eu falei, essa é de fato uma gestora profissional de projetos socioambientais, ela deixou de ser amadora. Então é disso que eu estou falando. E por fim, para concluir, é, eu entendo, isso é uma compreensão minha, não está certo nem errado, é somente uma conclusão que eu chego, esses anos todos trabalhando com gestão de projetos, estudando esse tema, e também a área ambiental, que o melhor formato para projetos socioambientais é o formato de gestão híbrida. Por que eu digo híbrido? Por que não poderia ser só tradicional ou só ágil? O tradicional, aquele detalhamento exaustivo, de escopo, de prazo, de cronograma, tudo isso, vai ser inevitável você fazer, porque os órgãos de controle de gestão ambiental, eles vão te exigir isso. O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, etc. Eles vão te exigir um rigor muito alto, que você tenha um controle muito alto do que você está fazendo, porque muitas vezes projetos condicionantes de licença são projetos milionários, literalmente, milionários. Então, eles vão exigir alto rigor. Por outro lado, você, para dentro da sua estrutura organizacional, você pode e deve usar o mindset ágil, no sentido de fazer reuniões diárias para vocês rapidamente perceberem aonde pode vir a falha, buscar sempre a melhoria contínua, a comunicação constante, o senso de pertencimento, ou seja, né, você faz parte do sucesso daquela iniciativa, né? O protagonismo, a liderança. Então, tudo isso você pode cultivar, e cultura, o cultivo é algo que você faz com constância, não existe cultivo sem constância, porque a cultura e o cultivo vêm do mesmo lugar, que é a frequência. Então, você pode fazer isso com frequência, mas ao mesmo tempo você está aqui sendo bastante preditivo com o órgão ambiental. Então, você faz, na verdade, uma gestão híbrida. Era assim que a gente fazia lá no Porto Central, é assim que a gente faz no PMU de Sustentabilidade e Projetos Sociais, e é assim que eu vejo que tem dado certo ao longo dos anos.
Com isso, a gente cobre o tema. Eu vou agora passar por algumas dicas. Eu sou professora da Faciltech e a gente vai oferecer um curso online gratuito de ESG. A inscrição está aí, o Rafa está me apoiando, colocando todos os links no chat. E aí fiquem à vontade. Se vocês gostaram desse aperitivo aqui comigo, desse momento, acho que é pertinente vocês dominarem mais e melhor esse assunto, contem comigo sempre, mas também fica uma dica aí desse curso gratuito online, que vai acontecer no dia 2, no dia 3 e no dia 4 de maio. Dia 2 já é terça que vem, então, se você quiser, não perca tempo. Isso aqui é uma dica. Outra dica é o próprio livro, né? O livro que eu publiquei no final, em março do ano passado. Aqui não tem só as minhas histórias, tem histórias de outros autores também, do ICMBio Carajás, do Porto Central, de outros projetos, desse que eu comentei do Bom d'Água, e de outros projetos reais, então são histórias reais contadas por gestores que estão na lida todo dia. Então, é uma leitura bem simples, fácil e relevante. Então, fiquem à vontade também para adquirirem o livro. As minhas redes sociais estão à disposição de vocês. Eu vou deixar, o Rafa está colocando todos os links aí no chat para facilitar. Meu contato de novo, e-mail, Linktree, fiquem à vontade. E eu quero fechar, antes de passar a palavra para o Rafa, dizendo o seguinte: isso é uma crença minha, tá, pessoal? Isso é uma crença minha e eu procuro repeti-la, porque é o que eu acredito. E aí eu queria trazer e compartilhar com vocês. O que eu entendo? E, de novo, eu destaco a palavra profissional. Eu entendo o seguinte: o gerenciamento profissional de projetos deve ser utilizado como ferramenta a serviço da manutenção de todas as formas de vida na Terra. Por que eu digo todas? É porque são, de fato, todas. Se todas existem, todas têm um motivo para existir, né? E a gente não pode abrir mão de nenhuma delas. E a gestão de projetos profissional, não é amadora, não, é profissional. Ela pode ser uma ferramenta para a gente manter o equilíbrio nesse planeta que é o único que nós temos, né? E é, de fato, uma coisa que a gente não saberia reproduzir isso aqui. A gente tem que, de fato, guardar e guardar com muito carinho. E aí ficam meus contatos, LinkedIn, para quem quiser se conectar, me chamar lá, comentar, fiquem super à vontade. Fechei, Rafa. Legal, Jamila. Cara, Jamile. Jamile, eu sempre confundo. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é Jamila. Ah, é normal, isso Eu fico acontece. impressionado como a gestão ágil, né, eu sou da área de TI, está ganhando essa força toda que todas as áreas estão utilizando. Igual você falou, Design Thinking, Kanban, Scrum. É bem legal mesmo isso. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes, deixa eu falar com o pessoal aqui. O pessoal está falando da lista de presença. Não tem lista de presença, tá? O evento. Mas eu vou botar aqui agora o link da pesquisa de satisfação do webinar. É só você acessar o link, preencher a pesquisa e no final da pesquisa você recebe o PDU desse evento, para quem é certificado PMP ou outra certificação do PMI, que precisa desse PDU para manter a certificação ativa, e também você vai ganhar um certificado de participação desse evento do próprio PMI, tá bom? Então, junto com o PPT dessa apresentação. Tá bom? Tá aqui, já mandei o link para vocês. E, Jamil, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu não vou, cara, eu vou fazer só duas, porque o nosso tempo já estourou. Mas, o Rafa, queria só reforçar para o pessoal. Eu vi realmente tem muita pergunta. Pessoal, faça contato comigo, que eu teria o maior prazer em conversar sobre todas as perguntas, tá? Então, façam isso sim, tá bom? Para não ficar frustrado que não perguntou, né? Me procurem que a gente vai continuar esse bate-papo. Manda aí, Rafa. Algumas eu vi até que você já respondeu, mas o Carlos, ele perguntou assim, existe alguma relação entre o ESG e o ODS? Total, total. Total por quê? Vamos falar o que é o ODS, né? Porque às vezes algum outro colega não Eu já não sei o que conhece. é. Normal, tranquilo. O ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2030, que a ONU projetou. Antes chamava Objetivos do Milênio, ele veio derivando em 2015, a ONU criou esse termo. Então, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos
E aí cada um deles tem a sua meta, então vai ter lá o objetivo, por exemplo, de equidade de gênero, vai ter o objetivo de vida marinha, vai ter o objetivo, por exemplo, 6, que fala em água potável e saneamento. Então, são 17 objetivos. E aí, te respondendo, tem tudo a ver, porque esses 17 objetivos, eles têm uma relação muito forte entre si. E quando a gente fala que, por ser um padrão, por ser uma normativa, digamos assim, um documento que é universalmente aceito e divulgado, quando uma empresa coloca lá, vocês vão ver isso nos relatórios de sustentabilidade, ela vai associar uma ação que ela faz a um ODS, né, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, a gente falou da Vale, né? A Vale, com certeza, como lá os temas materiais dela, por exemplo, tem a ver, por exemplo, com biodiversidade, um dos temas que ela vai dizer que ela suporta, um dos ODS, é justamente o ODS de vida na Terra, né? Vida terrestre, porque a vida terrestre tem tudo a ver com o tema material dela. Então, é muito comum que nos relatórios de sustentabilidade as empresas digam: eu apoio o ODS XYZ, e ela vai mostrar, através das métricas, o que ela tem feito para apoiar aquele ODS. Então, é muito comum as empresas usarem GRI, SASB e outras métricas, e também usarem os ODS como uma maneira de mostrar com o que ela se compromete, o que ela apoia. Então, tem tudo a ver. Não, beleza. Eu tô olhando o chat aqui, o Fernando tá falando que ele e o Rafa Coutinho já estão assistindo aqui, vão estar lá no curso online gratuito, hein, o Jamili. Ah, legal, Tá. boa, boa, boa. Você Cara, falou de... Oi, pode... Você falou de métricas aqui, teve até uma pergunta de métricas, perguntando se existe alguma metodologia ou ferramenta utilizada para conseguir fazer essas métricas aí. sim, o GRI, vou dar um exemplo de GRI que ele é bastante difundido no Brasil. O GRI, se você entra no site deles, eles têm lá todos os guias. E cada guia do GRI, ele te mostra o passo a passo de como você medir cada uma dessas métricas. Então, sim, existe uma maneira de você ter um guia para que você possa dizer o que importa na hora de você reportar. Quando vocês lerem, eu vou até me corrigir para não dar a sensação errada. O GRI é meio igual o PMBOK nesse sentido. Ele não vai te dizer o como, ele vai te dizer o que é boa prática, o que precisa ser feito. E aí o como é muito individual por empresa. Cada empresa vai mostrar, vai fazer o seu como. Mas o importante é que ele vai dizer, por exemplo, GRI 3, que é o que fala de tema material, ele vai te dizer, para você identificar o tema material da sua empresa, é importante você entrevistar os stakeholders. Aí, como você vai entrevistar, vai ser reunião presencial, se vai ser formulário online, aí é com você, ele não vai até nesse ponto. Ele vai te dizer que, se você fizer um tema, se você definir o seu tema material sem conversar com seus stakeholders externos e internos, você vai estar escrevendo uma matriz de materialidade com problemas, que não reporta a realidade. Então, tem sim, tem vários exemplos, muitos deles são gratuitos, né? Muitas desses guias são gratuitos, como, por exemplo, o GRI. Você entra no site, você baixa todos os guias do GRI sem pagar uma questão. Não, excelente. Já são 9h10, não vou mais me estender, pessoal, a gente já passou um pouquinho. Bom, Jamil, se você tiver alguma considerações finais aí para o pessoal, vou estar encerrando o evento. Não, eu queria só reforçar, reiterar, pessoal, é um tema que é novo para alguns de nós, né? Então, fiquem, de novo, super à vontade de me procurar, tirar dúvida. De repente, se a gente não conseguiu contemplar a sua pergunta a tempo, faça a pergunta para mim, me chama lá no LinkedIn, Instagram, conforme vocês quiserem. Eu estou super à disposição e queria, de novo, Rafa, agradecer a você pelo convite e a inscrição, né, ao PMI, que eu sou voluntária, que eu gosto muito de ser, porque a gente sempre está trocando e aprendendo. Então, só tenho a agradecer a vocês e aos colegas que estiveram aqui, me dando essa oportunidade de conversar com todos. Então, só tenho a agradecer. Não, excelente. A gente que agradece você pelo comprometimento, está trazendo esse conhecimento aqui riquíssimo, que a gente teria que estar pagando por isso, né? Pessoal, queria agradecer a todo mundo também por estar participando até agora com a gente. É um prazer ter vocês aqui. A gente sabe como
Não é fácil para todo mundo, depois do expediente da TEI, que assistir lives, mas eu acho conteúdo muito rico para os profissionais da área. Eu vou estar tirando uma foto aqui, se alguém se sentir aberto para abrir a câmera aí, acho que não tem problema, tá bom, gente? Quem quiser, eu vou estar fazendo uma foto para a gente poder estar encerrando o evento. Muito obrigado a presença de todos. Deixa E eu... avisa quando for para dar um sorriso, Rafa, pra gente não tá, sair pode com deixar. cara de Pode deixar. pronto, ó, a colega aí apareceu. Quanta Vamos lá? foto legal atrás de você, hein? Tá bonito. Bora. Vamos lá. Opa, o Leonardo aí também, Opa, José. animou, o pessoal animou agora. José, Leonardo. Abre o primeiro, todo mundo vai. Primeiro vai O dar pessoal a marcha. desinibe, né? Mas vamos lá. 1, 2, Vamos lá. 3 e foto. Aí, Show. Ficou ótimo, gente. Obrigado mais uma vez aí. Uma boa noite e até o próximo webinar do mês que vem. Falou, gente. Um abraço aí. Tchau, obrigada, tchau. pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.